Vicente de Paulo é uma história de amor, uma história de vida, uma história de caridade. Nasce com o olhar, o prisma do Evangelho, em 1926, outubro de 1926, para poder atender aqueles que mais precisam, os abandonados, descartados, aqueles que viviam nas esquinas de nossas ruas. Estão falando de crianças, estão falando de idosos, estão falando de pessoas que vinham do interior e não tinham família, totalmente abandonados. Nasce essa casa, tem a responsabilidade as irmãs passionistas, em que trabalham, dedicam aqui a vida durante 70 e poucos anos. Enquanto chegava gente, todos que chegavam eram acolhidos, ainda que tivesse que ficar dormindo nos corredores. Eu amava ir nos porões com a irmã Nazarena, irmã Josefina, onde elas cuidavam daqueles velhinhos e das velhinhas que vinham também, eram acolhidos com amor e carinho, que não tinha onde ficar. Nessas décadas, junto com as irmãs, e nós conseguimos também vivenciar um pouco isso, eram aquelas crianças que nasciam, as mães não podiam criar, se colocava uma criança no portão dessa casa. Aqui não tinha portão, era a porta já toda aberta, então muitas crianças durante a manhã apareciam na porta dessa casa. Então aqui atendiam crianças, atendiam adolescentes, atendiam idosos, atendiam os alcoólatras, atendia todas as pessoas. A minha instância de trabalho era de atendimento, de fazer triagem, era com as meninas que vinham da rua, principalmente pegas em prostíbulos. Todas elas diziam, aqui eu tenho uma casa, aqui eu tenho um colo, aqui eu tenho comida. Nós estamos falando de uma Santa Casa de Misericórdia, em que nasce dentro da igreja para poder acolher aos doentes. Mas ele sempre foi dos asilados, abandonados, passa a ser a casa deles. Então, é uma porta que se abre para poder acolher. A partir de 84, através da nova Constituição, onde tinha homens e mulheres, hoje é só mulheres que aqui vivem, é a sua residência. Eu ouso dizer que o Asilo São Vicente de Paula é um senhor idoso que, ao invés de ir perdendo a vitalidade, ele vem cada vez mais e mais ganhando vigor. Foi planejado para que nós pudéssemos ser uma referência do atendimento à pessoa idosa no estado do Paraná, aqui em Curitiba. Aqui é uma santa casa, porque temos de tudo. Eu estou aqui há 1 ano e meio, não me arrependo nem um pouquinho de morar aqui. Estou morando aqui e estou gostando. Faço o que eu gosto de cantar quando posso. E estou bem, estou muito bem. E acho que todas que estão aqui estão bem. Tem um número muito grande de idosas em que elas precisam de um abrigamento, de um acolhimento. Então, quando eu tive essa oportunidade, eu não pensei 2 vezes. Eu disse, eu vou e é lá que eu vou ficar até o final dos meus dias. Hoje nós somos uma grande empresa. Essa empresa é a Ação Social do Paraná, mantenedora do Asilo São Vicente de Paulo, de uma instituição que nós coordenamos, onde mantém o asilo como uma das suas unidades, os restaurantes populares de Curitiba e outros restaurantes do estado que já gestamos, dentro da área da segurança alimentar. Nós temos da educação com o SEI, as creches, e nós temos um centro social do contraturno. São várias unidades onde compõem a organização Ação Social do Paraná. Quando fala de asilo, às vezes se torna um pouco pesado. As pessoas se colocam como algo que foi abandonado.
que foi descartado. E não, aqui não existe isso. Ninguém é descartado. E que as pessoas que estão nos ouvindo possam compreender que às vezes ficam distantes, onde só vem às vezes numa missa, ou então numa visita, ou numa festa que fazemos aqui para as nossas idosas, mas não tem noção do que significa uma rotina. Rotina de uma mulher, de uma idosa, em que talvez nunca teve a oportunidade de ter um salão de beleza como nós temos. E aqui temos um profissional em que ela tem uma agenda, vai pintar o seu cabelo, vai fazer a sua unha, ela vai escolher que jeito que ela quer o seu cabelo. Um salão de beleza bonito, maravilhoso, que aqui compõe dentro da nossa rotina de trabalho do asilo. A gente tem esse cuidado para que elas sintam esse pertencimento na onde elas se encontram. Nós estamos falando de uma lavanderia industrial. Dentro dessa lavanderia, aquelas roupas que são comuns. Nós estamos falando de lençóis, nós estamos falando de cobertores, mas nós temos as outras máquinas destinadas com uma rotina, com uma agenda, em que cada uma delas sabe que na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, cada um tem o seu dia, que vão levar suas roupas íntimas e vai lá com o seu baldinho, tal horário vai deixar lá na lavanderia e tal horário vai receber essa roupa passadinha, bonitinha, cheirosinha para poder levar. Estou falando de uma psicóloga aqui dentro da casa, em que dentro de uma agenda vai poder atender. Ela vai lá para conversar, para contar a sua história, ter alguém profissional que vai poder ouvir e responder a isso. Estou falando de uma farmácia que nós temos aqui dentro, que todos os remédios, embora elas não são elas que vão poder, então, tomando o seu remédio sozinhas, compõe aí um grupo junto com técnicos de enfermagem, em que, junto com a farmácia, com os médicos, em que elas têm os horários que vão poder estar recebendo. Quem é que tem isso dentro de uma casa, de um lugar? Nós estamos falando de uma fisioterapia, teve uma queda, imediatamente médico, equipe técnica, junto com o fisioterapeuta, vai lá para poder ver que tipo de aconteceu, o que aconteceu, alguma coisa, teve alguma fratura, alguma situação, e isso para poder ser atendido. Então, por isso que o asilo São Vicente de Paulo, nesse seu planejamento, em que a cada dia nós queremos crescer e ser cada vez mais uma referência para poder fazer as pessoas mais do que idosas, que é um direito. Ser idoso não é doença, ser idoso é ter uma dignidade de vida, é de poder sonhar, de pensar, de ter o seu lugarzinho, de poder ser feliz. Pela rua isolada, ninguém me conhecia. Eu sentava nas calçadas, eu declamava poesia. Nem tudo que diz é verdade, mas pode ser verdade o que diz. A maior felicidade é saber ser feliz. É muito apoio, muito carinho, muita compreensão. E aqui, ela está muito mais bem cuidada do que na minha casa, mesmo eu estando ali com ela ali, mas eu não podia dar os cuidados que ela tem. Aqui, imagina enfermeira 24 horas por dia aqui, com tudo. Mas a decisão de asilo, a palavra, assim, inicialmente, o pessoal falava para mim, colocar no asilo. Nossa, não, Deus me livre, nem pensava nisso, Saber que minha mãe está aqui, e bem cuidada, assim, me deixa feliz, E o principal, ela está muito contente aqui. O medo dela, é de ir embora. Nossa, vamos mandar embora. Eu falei, não vai embora, ela não quer ir embora, ela quer ficar aqui. A casa dela é aqui, é aqui que ela sente em casa. Se cuida de uma idosa e se cuida também de uma família. Juntos que nós vamos poder acolher essa pessoa idosa aqui dentro dessa casa. Então é através de denúncias, até através do Ministério Público de Violência, através de reconhecimento e consciência da família que precisa então buscar um lugar, através dos vizinhos em que reconhece e percebe a realidade daquela pessoa, então acabam ligando para nós e junto com a rede, quando eu falo rede, eu estou falando da FAS, eu estou falando do Estado, em que tem a responsabilidade a primeira responsabilidade sempre é a família. Mas a família não pode, então vão buscar um apoio e aqui nos encontramos nessas parcerias para poder abrir a porta e acolher essa pessoa idosa. Essa acolhida, ela acontece de diversas formas.
Porque a pessoa, por mais que ela esteja vulnerável, ela tem a sua independência, a sua dignidade, o seu direito não pode ser ferido. Ela tem que querer vir para cá. Ela tem que ser ouvida e ela vai ter que poder, então, falar, sim, eu quero vir para casa. A não ser que se encontre em situação muito grave de risco e aí ela não tem condições mais de poder responder por si, aí a intervenção e o acolhimento. Quando chega, imagine uma pessoa que vai morar numa casa onde se fala que é um asilo, onde então ela precisa chegar com calma e aí vem toda a nossa equipe multidisciplinar em que vai poder entrar em campo, porque é uma pessoa, uma mulher em que está chegando na casa com todas as suas situações, com toda a sua história, com toda a sua vida e que tem que ser respeitado. E ao acolher aquilo que é próprio de uma assistência social, a nossa equipe de assistência social vão poder fazer essa abordagem já na casa, vai fazer a visita, né, junto com a equipe da FAS, da Fundação de Assistência Social, para poder fazer essa primeira abordagem, até que é marcado o dia em que ela vem chegar aqui com a sua malinha, com as suas roupas, com as suas coisas, às vezes com o seu gatinho, então vão chegar nessa casa. É um susto, porque você, não, eu vou morar no Asilo São Vicente de Paulo. Eles vão te buscar no local onde você está, te trazem, te tratam assim muito bem. Só que quando você descobre que tem 150 pessoas morando aqui, mais de 200 pessoas trabalhando, você leva um susto, porque ele é muito grande. Então, para que ele funcione, para que todas nós tenhamos uma boa vida aqui, precisa de um número de profissionais muito grandes, não só da equipe técnica, mas dos outros setores também. Então, você leva um susto. Eu morava sozinha, de repente eu chego aqui, tem mais 150, eu tenho uma família gigantesca, eu tenho uma família de 150 irmãs, mas eu acredito que eu me adaptei bem, eu me envolvi com a tapeçaria na época, hoje eu tenho envolvimento com a costura, daí você se sente muito bem. Só na cozinha é um mundo, são 6 refeições diárias que aqui se fazem, com nutricionistas, com alimentação dirigida, toda a roupa de cama é tirada todos os dias, mudado todos os dias. Estou falando de 150 camas, estou falando de 150 mulheres. Geralmente, quando fala de 150, a gente olha no coletivo e às vezes perdemos um pouco o sentido, a beleza desse viver. Mas quando nós falamos de casa, nós falamos de lugar, de espaço em que nós nos encontramos. Eu tenho um lugar, eu tenho um guarda-roupa, eu tenho uma cama, eu tenho um lugar onde eu tenho uma televisão, eu tenho um espaço onde passa a ser minha rotina. Esse pertencimento é importante nós trazermos e colocar, fazer com que elas entendam e compreendam isso. E que é tão bonito quando vê que algumas começam a brigar, a gritar, falar sobre o seu lugar, de estar acontecendo isso, que está estragado aquilo, precisa arrumar. Então isso é muito bonito porque elas estão defendendo o seu lugar, o seu espaço, o seu cantinho, preparando para o Natal, preparando para o Dia das Mães. Cada tema desse, as oficinas vão se movimentando e vão se fazendo e elas envolvidas, felizes de começar um trabalho, voltar no outro dia, retomar aquele trabalho e tudo isso então faz parte da história desse pertencimento de cada uma dessas nossas moradoras. Nós somos também referência, não só na idosa que aqui vive, mas também no centro-dia. O centro-dia nós temos 20 idosos, temos 150 que aqui vive e mais 20 idosos, masculino e feminino, que passam o dia aqui conosco. São idosos que vivem com as suas famílias, com seus netos, com seus filhos e que vêm passar o dia aqui conosco. O centro-dia pra gente assim foi a melhor coisa que aconteceu. A minha sogra ficava em casa sozinha, aí nós percebemos que ela não poderia ficar mais sozinha e o que fazer com ela? Vem de manhã e de tarde eles vêm pegar. Essa é uma política pública em que o país precisa adotar, precisa levar isso para todos os municípios, que é simples e que vai dar uma qualidade de vida muito grande para uma familiar
que quer trabalhar, que quer ter um pouco de sossego, porque nós estamos falando de pessoas que às vezes têm um Alzheimer e esse Alzheimer precisa de uma atenção permanente e nós temos essa equipe técnica que faz e que atende essa pessoa idosa. É raro uma instituição que atenda idosos que não sejam internados, né? Não sejam internos. Então, meu pai foi acolhido aqui há 8 anos atrás e eu visitei várias casas particulares e percebi que aqui, apesar de ser uma entidade filantrópica, tem uma estrutura muito melhor do que as casas particulares. Aqui tem estrutura de enfermagem, estrutura de alimentação, né? Tem enfermeira à disposição, tem cuidadoras, uma estrutura muito boa. Tem aula de culinária, então assim, muitas coisas que ela gostava de fazer e não podia mais fazer em casa, né? Ela tem a oportunidade de fazer aqui. É um acolhimento assim que não tem como descrever. Você tem uma paz de espírito, um sossego, sabendo que você deixa ele aqui de manhã e de tarde vem pegar, vai ser bem atendido, bem higienizado, porque tem casas que não cuidam tão bem. Infelizmente há trocas de fraldas e há outras partes da higiene que aqui é bem feito. E tem lugares aí que a gente vê que não é. E a instituição, ela tem reuniões que passam orientações para nós, como proceder com o idoso em casa, como preparar a casa para você receber o idoso, como condicionar os remédios. Então, isso é muito importante. E sem falar que tem famílias que precisam de apoio psicológico, porque um idoso na família pode comprometer a família toda, pode desestabilizar a família. Então, é muito interessante vir participar das reuniões, acompanhar de perto e pedir orientação para as pessoas que estão aqui, que elas estão sempre disponíveis para te atender. Nós fomos buscar toda a tecnologia de uma gestão empresarial para poder fazer com que a gente tenha um corpo, uma missão, né, qualificada. E para isso eu preciso de pessoas. Pessoas vocacionadas, pessoas que se colocam diante da missão, né, que não só estão procurando um trabalho, mas que ele precisa ter uma proximidade com a pessoa idosa. Que ele possa entender que vai trabalhar com o idoso. As qualificações de humanização, de poder lembrar o que significa a sua vida, qual é o seu sonho e qual é o nosso, né? Sempre trazendo qual é a nossa missão, qual é o nosso compromisso com quem nós estamos trabalhando. Não é uma fábrica de parafuso, nós estamos trabalhando com pessoas, estamos trabalhando com idosos, pessoas que têm uma certa deficiência e que têm uma dificuldade e deficiência mental, física e que se colocam ali com todo o seu direito para poder ter essa vida assegurada e a dignidade. Fico seguro, enquanto gestor, de saber que estou contando com essa equipe para poder fazer essa casa ser uma casa com todas as suas dificuldades, que é próprio da casa, pela sua grandeza que se faz, porque são 150 mulheres, não é 30, não é 20, são 150, que implica tudo isso quando envolve muita gente trabalhando e precisam ser os melhores. Nós trabalhamos em rede. Nós temos uma parceria com o município de Curitiba, com a Fundação de Assistência Social, nós temos com o Estado do Paraná e nós temos com as empresas, parceiras, amigos, voluntários, em que faz com que a gente possa ter, então, essa gestão. Somos uma gestão profissional para poder ser sustentável e de poder responder aos desafios que a casa nos impõe. Precisamos preparar a sociedade de ter políticas públicas que voltem ao cuidado da pessoa idosa diante do nosso país. Teus braços quase sempre vou parar. Não consigo te esquecer. Havia na aventura. Eu te quero, meu amor.
asilo ainda traz a esperança para as pessoas, esse sentimento de bem-estar, essa noção do cuidado, né? Imagine uma pessoa que não tem ninguém para cuidar dela, não tem família, não tem relações. Aqui é um espaço que ela recebe afeto, acolhimento, cuidado, respeito e que tem muita credibilidade, né? Porque o trabalho é visto, é sentido pela sociedade e pela comunidade. Minha relação com o asilo continua, principalmente como gratidão, porque as pessoas se doaram muito, porque ela teve de tudo aqui, do bom e do melhor. Eu não cogito morar fora daqui. Eu pertenço ao Asilo São Vicente de Paula hoje. Aqui é a minha casa. Eu nem chamo de asilo, eu chamo de Recanto da Felicidade. O Asilo São Vicente se prepara para uma das suas marcas enquanto instituição diante da sociedade, celebrar 100 anos. Isso não é muito simples, por isso exige de nós esse planejar, esse sonhar. Eu tenho que deixar saudades, eu tenho que deixar uma marca e essa marca ela tem que ser de fato positiva, ela tem que ser de vida e a instituição não pode também chegar aos seus 100 anos sem deixar a sua marca, o seu sinal e esse seu sinal de gratidão por todo o seu tempo de existência, por tantas e tantas pessoas, e podemos dizer milhares de pessoas em que aqui viveram, que foram acolhidos, que foram amados, e de todos aqueles que vão ainda passar por esta casa e que vão poder também ser amados, ser acolhidos. Terminou? Oba! Desculpa. Oh! Aqui, ó. Tá linda, né? Suculenta. É o rabo de gato. Não é isso? Não é suculenta? É, né? Rabo de gato. Rabo de gato. Olha, parece. Suculenta é esses que estão aqui. É, mas é também. Rabo de gato é bom. Cadê a sua suculenta, rabo de gato? É. Cadê a sua suculenta?